Bom dia, alunos do sexto ano da Escola Virgílio. Nossa semana de estudos é de 1 de junho a 5 de junho. Nós vamos iniciar o segundo bimestre. Vamos para as nossas orientações. Vocês vão assistir atentamente ao vídeo para conseguir fazer as 3 atividades. Vocês vão utilizar hoje o caderninho que vocês receberam São Paulo Faz Escola. Então, peguem ele nesse momento, tá? Para desenvolver os exercícios propostos, vocês vão tirar foto da tarefa e enviar pelo WhatsApp para a professora. Vamos para as atividades que vão ser desenvolvidas ao longo da semana. Lembrando que as atividades 1 e 2 nós desenvolvemos em um dia da semana e a atividade 3 em outro dia da semana. Atividade 1. Leitura do texto. Conto ou não conto? Das páginas 7, 8 e 9. Atividade 2. Responder os exercícios das páginas 9, 10 e 11. Atividade 3. Fazer uma história em quadrinhos, páginas 11, 12 e 13. Com o caderninho de vocês em mão, vocês vão abrir na página 7. Essa página que aparece no slide de vocês, tá? Então, a imagem não tá tão bonita como no caderno. Vou começar a leitura. Conto ou não conto? Leitura compartilhada de Abel Sidney. Conto ou não conto? Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo. Juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte pra ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança daquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar uma semana de castigo ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte que eu estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar a sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo e você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não, pois pense. E depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela.
Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos, por isso nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que em boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leve trás. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado bem quietinha, disse a ela. Sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense. Disse repentinamente que eu estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com as outras pessoas. E por acaso eu estava ontem tranquilamente sentada no meu cantinho secreto quando alguém chegou para conversar com ela. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passados tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar este episódio. Nossos filhos compreendem, então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar sem saber o mesmo cara. Bem, mas isto é segredo e eu não posso contar. Bom, esse texto está disponível nesse site e foi retirado de lá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história. Vocês vão ler esse texto. Se vocês quiserem, vocês podem gravar um vídeo, como alguns alunos fazem, com a leitura e mandar para a professora, tá? Assim eu vejo se vocês estão indo bem na leitura. Então, a atividade 1 é a leitura desse texto. Vamos para a atividade 2. Atividade 2, então, vocês vão responder essas questões. Vamos começar? Língua e linguagem, o gênero textual do conto. 1. O texto. Conto ou no conto de Abel Sidney inicia-se com um diálogo entre duas personagens. Quem são essas personagens? Em que parágrafo elas se apresentam? Destaque no texto. Então, vocês vão lá no texto e vão achar quem são as personagens, vocês vão grifar. E em qual parágrafo elas se apresentam, vocês vão grifar lá no texto, tá? Então, aí, vocês percebam que vocês não vão copiar nada, vocês só vão lá no texto grifar. B. Logo no início do texto, para resgatar lembranças, o narrador se manifesta em primeira ou em terceira pessoa. Transcreva um trecho que ilustre sua resposta e destaque palavras e expressões que comprovem o foco narrativo. Então, aqui vocês vão copiar. Percebam que vocês vão ter que copiar no caderno de vocês, porque não tem linha aqui, tá? Então, vocês vão colocar assim, 1B e a resposta. Está escrito eu ou ele, ela? Vocês vão transcrever, tá? Lembre-se, no foco narrativo em primeira pessoa predominam palavras e expressões da língua, como pronomes e verbos que marcam a presença do narrador-personagem, isto é, aquele que participa da história e se manifesta como eu ou nós. No foco narrativo em terceira pessoa, o narrador é o observador, ele não participa da história como personagem. Ele narra os acontecimentos a partir da observação de fora da história. Nesse caso, predominam marcas linguísticas da terceira pessoa, ele ou eles. Aqui, pessoal, o narrador ele participa ou não da história? Então, vamos lá, comprovem para a professora isso. Tirem um pedacinho do texto, tá?
2. Releia o trecho a seguir e identifique a fala de cada personagem. Utilize a seguinte legenda para destacar passagens do texto. Então, para a personagem 1, vocês vão pintar de azul. E para a personagem 2, vocês vão pintar o quadrinho de vermelho. Eu nem te conto, vocês vão pintar de azul ou de vermelho. Conta, vai, conta. Aí de azul ou de vermelho. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Tá? Então, pintem aí. O personagem 1 de azul, personagem 2 de vermelho. E a terceira fala é do personagem 1 ou do personagem 2? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar, o que eu vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar, está bem. Depois, então, de vocês terem pintado, que recursos expressivos do texto, pontuação e outros possibilitaram a identificação de cada personagem? Como que a gente percebe a fala dos personagens? Quais pontuações foram utilizadas? Observe as características de fala das personagens. No diálogo predomina a linguagem formal ou a linguagem coloquial, informal do dia a dia? Justifique sua resposta. A conversa é uma conversa. Bom, já facilitei. A linguagem que a gente utiliza quando nós estamos conversando com alguém bem próximo da gente é uma linguagem informal ou é uma linguagem do dia a dia, uma linguagem informal? C. A partir do que você observou nas questões A e B, no trecho reproduzido acima, ocorre discurso direto ou indireto? Justifique sua resposta. Lembrando, o discurso direto é quando é a fala de alguém, tá? Lembre-se, olha lá, no discurso direto, o narrador procura reproduzir a fala das personagens, com marcas específicas de pontuação. Travessão, aspas, interrogação, exclamação, reticências. Ao mesmo tempo, o discurso direto pode revelar a identidade cultural e social das personagens que participam da história, por meio de expressões próprias de grupos sociais e de comunidades linguísticas. D. Observe a expressão morrer sequinha. Que sentidos essa expressão pode ter no conto lido? E em outros contextos, o que significa então a expressão morrer sequinha? 3. Releia o excerto a seguir. Vamos reler, pessoal? Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que em boca fechada não entra mosquito. A. No trecho, predomina o foco narrativo em primeira pessoa ou foco narrativo em terceira pessoa. Destaque com cores diferentes as marcas linguísticas que indicam foco narrativo e faça uma legenda. Então, vocês vão grifar. Onde está escrito em primeira pessoa, por exemplo? Eu. Então, vocês vão grifar de azul. Então, vocês vão escrever que vocês marcaram que está escrito em primeira pessoa de azul. Minha avó, quando eu era pequena, me disse. A avó disse, está em terceira pessoa. Vocês vão grifar de outra cor, tá? No trecho, a quem se referem os pronomes dela e ela? Se referem a quem, gente? Os pronomes dela e ela substituem e referenciam, retomam o substantivo avó no texto. São, portanto, recursos linguísticos essenciais à construção e coerência textual. 4. Para contar uma história, o narrador, em geral, situa as ações e os acontecimentos no tempo e no espaço. No conto lido, onde se passa a história? Quando os fatos ocorreram? Releia o texto
Identifique e transcreva no quadro abaixo marcadores temporais e marcadores espaciais. Então, aqui, ó, vocês vão reler a história e vão escrever nos marcadores temporais onde indica o tempo, se aconteceu no presente, no passado e no futuro. E vocês vão escrever aí um pedaço. E marcadores espaciais é o espaço onde se passa a história. Se passa na casa, no quarto, na cozinha, no banheiro, onde se passa a história. E vocês vão transcrever um trecho, tá? 5. Durante o desenvolvimento da história, ocorrem várias ações das personagens. Ao narrar essas ações, o enunciador as situa predominantemente no presente, no pretérito passado ou no futuro. Predominantemente acontece onde essas ações? No presente, no pretérito ou no futuro? E vocês vão exemplificar com uma passagem do texto, tá? Então, colocar um exemplo aí. 6. Reflita e comente. Por que no conto, na fábula e em alguns tipos de crônica predominam os tempos verbais no pretérito? Porque vocês acham que na maioria das vezes, por exemplo, era uma vez, acontece sempre no passado? Por que, gente? Por que se conta? Bom, pessoal, atividade 3 a gente vai fazer em outro dia da semana, né, que eu já expliquei. Então, atividade 1, leitura. Atividade 2, responder somente os exercícios. Atividade 3, vocês vão transformar, então, o conto que vocês leram em histórias em quadrinhos. Então, vamos lá. Imagine que você foi convidado a produzir uma tirinha baseada no conto. Conta ou não conto? As cenas a seguir representam alguns episódios, então vocês vão ver as imagens e vão ver alguns episódios que aconteceram aí. Procure lembrar-se do percurso da história ou volte ao texto e recupere a sequência de fatos. Lembre-se de que os gêneros textuais organizam-se de diferentes maneiras. Para transformar um gênero textual em outro, é, portanto, necessário fazer as devidas adequações da linguagem. Então, vamos começar. Crianças costumam ter segredos. O que elas fazem com eles? Então, olha aí a fala do narrador. Aí tem as falas, ó, a menina e a outra menina conversando. Vocês vão colocar aí os balões. Depois tem a língua coça, um segredo desses não pode ficar guardado. Então, aí tem os outros balões, né? A mãe, a menina, depois na mesa. E esse outro balão aí é de pensamento, então vocês vão completar. Ótima semana de estudos, espero que vocês tenham entendido a atividade. Um beijo a todos e se precisarem, a professora está à disposição no WhatsApp.